Gabi, responde pra gente isso aqui. O que fazer em 2019? Viu? É prova que o negócio aqui é na hora. Oh my God. O que fazer pra 2019 não ser igual a 2018? Comer menos, né? Porque 2018 foi muita comida, né? Então, pra não ser igual a 2018, vou comer menos. Só isso. Sem condição. E você, Isa, o que fazer pra 2019 ser diferente? Acho que a Gabi já disse tudo. Vamos comer Mas menos. aquela velha frase, né? Meio clichê de que se você não quer que seja igual, faça diferente. Faça né? diferente. Sim. Faça mais. E Se quiser terminar o ano com uns quilinhos a menos, né? Coma menos. sabe o que eu tava refletindo? Sabe? Muito medo. Sempre aquele medo. Colocar uma música de suspense. Quando dá errado, não quer dizer que você anda um degrau pra trás. Quer dizer que você, às vezes, você subiu, às vezes é um criou aprendizado. experiência? Não, É tudo uma questão Adquirir de experiência. ponto de Crescimento. vista, certo? Você apanhou do seu pai hoje, por exemplo, porque você fez uma bagunça. Você vai levar o que você apanhou do seu pai ou você vai levar a experiência pra vida que você não pode mais fazer E aquilo? quando a gente reprova 4 vezes na autoescola, a gente tá adquirindo o quê? Você evangelizou o instrutor. É, Ah, gente, é verdade, é verdade. a Gabi orou praticamente com o examinador dela. Meu brode. Fez o homem chorar. É, Beijos. Gente, Deus estava naquele lugar, não, daquele carro. Porque Viu? Foi Se você demais. não tivesse repetido todas essas vezes, aquele momento não Verdade. teria acontecido. reprovei em 5 minutos, mas só conversando com o cara foi meia hora. Então, é verdade, Deus esteve comigo. Então, assim, não é só você ganhar dinheiro, ser promovido, passar na autoescola, que é um degrau pra frente. Essas coisas também podem ser um degrau pra frente. Amém, irmãos? Amém. E o tema de hoje é envolva-se. Você está envolvido com a sua igreja? Com o que você está envolvido hoje? Não, Isa? Conta pra gente. Sim. Esse é o tema, o assunto do terceiro sábado do modo de preparo, que está sendo muito legal. E é que o corpo de Cristo, que no caso é a igreja, é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Eu acredito um pouco que Deus sabia que sozinho a gente não ia conseguir se manter. Então eu imagino que foi por isso também que ele criou a igreja. Porque é onde a gente encontra apoio, comida espiritual para a nossa alma. Boa, entendeu? bem. E só que acontece que às vezes a pessoa ela se diz cristã, conhece o Espírito Santo e tudo mais, mas ela chega na igreja e se fecha para as pessoas, ela não se envolve, ela não pratica seus ministérios. Então, tipo, qual que é a finalidade então? Se você vai na igreja e sai e nem sabe o nome da pessoa que tá do seu lado ali, ou se tem um monte de coisa legal que você sabe fazer e você nem tá fazendo nada. Então, tipo, fica um pouco fora de foco, sabe? Um pouco sem propósito daí. Você acaba sendo aquele filho que fica no computador o dia inteiro e não fala oi para os pais. É feio, não pode, tem que se relacionar. Fica aí, irmão. Já aproveita e Fica já a dica. toma essa palavra aí. Eu não poderia ser eu se eu não trouxesse uma frase, né? Não, a gente não ia poder Eu- passar, Deixa né? eu contar pra vocês. Quando o Denis fala assim, eu pensei em algo, ou tipo, tem uma frase, eu e a Gabi, instantaneamente, a gente se olha, a gente entra em espírito de oração, né? Já pede pra Jesus voltar E só não, antes, né? e só não desliga meu microfone porque tá longe. Porque no caso a gente não sabe mexer na mesa. Brincadeira, vai lá, Denis. Até a Paola fica nervosa. Devagar, calma. Ih, vacilei. Sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Não. Vamos acabar por aqui. Esse foi o podcast de hoje. Mas é tipo isso mesmo. Assim, dizer pra vocês, a convivência em nenhum lugar é sempre muito fácil. Tem altos e baixos, não Sim, adianta. a convivência, inclusive na igreja, né? Ela pode ser... Principalmente às vezes, na não tão igreja. divertida. Na verdade, eu acho. É porque, assim, por exemplo, no seu trabalho, se você trabalha com alguém que você não gosta, você vai continuar trabalhando, porque Por você quê? precisa de dinheiro. De dinheirinhos. Agora, na igreja, a gente se sente um pouco no direito de tipo, não gosto dessa pessoa, julgo essa pessoa, não quero trabalhar com essa pessoa, não sei o que. A gente não tolera nada de ninguém, sabe? Fica. E aí, por isso que às vezes na igreja acaba sendo mais difícil
Quando, na verdade, deveria ser o contrário. A gente deveria... Não, mentira. A gente deve se esforçar pra viver em paz com todos, em todos os lugares. E, tipo, na igreja, eu acho que é mais pra um ajudar o outro, porque é crescimento. Porque, né, tipo, às vezes a gente não concorda com o ponto de vista do outro irmãozinho, mas eu acho que a gente se esforça mais pra entender. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Pra aprender, pra saber lidar. E fazendo um paralelo entre trabalho e igreja. No seu trabalho, você tem sua função. Você tá lá pra aquilo. Às vezes, você precisa de outra pessoa. Às vezes, você não precisa. Agora, a igreja, eu vejo como um local que você realmente precisa 100% das outras pessoas. Pensa, do podcast mesmo. Se vocês não tivessem aqui, se não tivesse quem ouvisse, se na própria igreja eu não pudesse divulgar pra ninguém, não ia dar certo. Por isso que é o corpo de Cristo, né? Exatamente. Um depende do outro. E a frase que o Denis falou, porque a caminhada cristã, né, a gente já falou até bastante disso, ela não é fácil. E na igreja é onde você encontra uma pessoa que fala, vamos, levanta. Exatamente. Vai pra frente que se anda, sabe? Por isso que não é bom a gente se fechar no nosso mundinho. E esse povo que fala que é crente, mas não vai na igreja. Uai, querido. Não tem como. Não tem como. Você tá em que corpo, então, que você tá porque, vivendo? Porque Pensa assim, ó. um tem um é a mão, um é a perna, o pé. Cada um ali tem a sua função pra ajudar o próximo. Porque, que nem você falou, tem um que vai e fala vamos. E tem um que é pra chorar junto com você, pra dividir, entendeu? Então, eu acho que cada um tem a sua função e a sua importância. Por isso que é importante a gente se envolver e ter... Pode ser. Glória a Deus. Que isso, hein, Gabi? Lembrando que... Qual que é o lema da nossa church, querida church? Onde todos Onde são todos são importantes. importantes. É um lema interessante. Será que alguém quer falar sobre esse tema? Será-se? Será? Será-se? Não, tá fazendo cara... Posso descrever essa cena? Pode. Ih, já deu meia volta. Estamos aqui com o pastor da nossa igreja que acabou de falar Nos que tá com um negocinho na observando. garganta. Ele tá do outro lado do vidro. Ele tá na janelinha ali, ó. Aí, a gente, entendeu? A gente já trouxe o lema da igreja, porque pastor tá Pronto, ali, aí. a gente tem que fazer bonito. Tem um microfone vazio ali, vocês viram? Ixi! Só fala a paz do Senhor pros irmãos que estão ouvindo, que o lema Gente, da ele tá igreja muito onde vermelho. todos são Vocês não estão importantes. ligados. Alguém já viu meu pai roxo? Oh, my God. Alguém Esse é o avisa pra ele momento. que não tem câmeras. Tá tranquilo. Mas voltando pro assunto. Imagina se Jesus fosse cristão, porque ele era um cristão, ele era Jesus, né? Mas não saísse bom? na rua. Não se envolvesse. Não se envolvesse. Jesus não ia tinha ter uma milagre. mini igreja, né? E Sim. bem problemática, se você for ver. Papai Igual a- diz. É. Igual eu, assim, no caso, né? A Gabi seria um pouco Pedro? Talvez um pouco Pedro. Um pouco. 99,9%? Pode ser que sim, pode Mas ser que a sim. igreja de Jesus, ela era problemática, porque Pedro, não tô falando da Gabi, imagina, jamais. Imagina, gente, de jeito Mas nenhum. Problemática Pedro era na um cara cara. impulsivo, Muito vida louca, entendeu? né, Impulsivo. pessoal? Uma hora ele tava aqui, ó, Gente, sou eu. lá em cima, outra hora ele tava lá embaixo. Lá de baixo tem um poço, aí passa mais um pouquinho, bem lá embaixo, sou eu. Ele tinha Judas, que era o tesoureiro famoso, que não apenas o traiu, como passava a mão no dinheiro da... Que ironia, né? O do tesoureiro conjunto. rouba. Tudo bom. Não, sim, tem que ser ele. Ele que mexe com o dinheiro. E tem uma passagem que fala que tinha dois... Quem que foi, pai? João e Tiago? Que eles estavam brigando pra ser o primeiro no reino? João e Thiago, é isso. Que a mãe tava... Eles são- João e Tiago. Meu pai falou que se estiver errado, depois vocês falam com eles. É São culpa do brothers. Que eles pastor, eram mano. irmãos e um tava querendo ser Deixa eu olhar mais no do que o... Olha aí no Google, Gabi. Um tava querendo ser mais do que o outro no reino dos céus. Então, quando Jesus morreu, só ficou João lá. O resto tudo sumiu. Então, era uma igreja problemática. Só que Jesus não desistiu. E olha só que interessante. Quando Jesus reapareceu, depois que ele morreu, ele podia ter falado, vou para outra igreja. Eu vou procurar... Vou mudar de planeta. Eu vou escolher... Não quero falar com esses Não histórias. quero. Eu vou escolher outras pessoas Ele voltou. pra eu... Como é que fala? Pra eu me aparecer. Mas não, quando ele se mostrou vivo, ressuscitado, ele se mostrou pra sua, entre aspas, igreja. Ele se mostrou pros seus 12, né? Ou seja, ele não desistiu. Mesmo aquela galera tendo, assim, deixado ele sozinho e tal, ele não desistiu daquela pequena comunidade. Porque, gente, igreja nada mais é do que uma comunidade. Tem aquela história do porco espinho.
Você sabe. Isso da Sei. Era do Gelo, conta. Não é Sei. Era do Gelo, Era é? da Era do Gelo, Sério? Não, não é do filme Era- Era do Gelo, mas é da Era do... Glacial lá. Era glacial, Era do Gelo. Da Era do Gelo a gente sabe que é o Cid, o Meio, o Diego. Porque assim, antes de eu contar dessa história, quando você fala em sociedade, você pressupõe que as partes estão ganhando, tipo uma sociedade empresarial, Sim, é. uma Cada um tem sociedade. sua- Mas a igreja ela é uma comunidade, é um lugar onde as pessoas escolhem estar e escolhem conviver. Qual que é a história do porco espinho? Essa história é assim. Quer contar, pai? Ih, sumiu. E Sumiu. Meu pai que sabe a história do porco espinho. Mas a história do porco espinho é assim. Na Era do Gelo, não do filme, na Era glacial, na O Cid era não em que a estava. Terra, Todo mundo vai me zoar agora. É isso. até o final dos tempos, na era em que tudo era gelo, tudo era frio, existia uma pequena comunidade de porcos espinhos. E você sabe que porco espinho tem? porco. E espinho. Tem porco e tem espinho. As 10. Que piada ruim. Jesus. Mal. É por isso que eu e a Gabi se entreolha quando Jesus. o Denis Continue, resolve. Então, desculpa. aí tinha uma pequena comunidade de porco espinho. E aí, o que acontecia? Era muito frio. Então, pra gerar calor, um porquinho ficava perto do outro porquinho espinho. Pra ficar mais quentinho, pra um esquentar o outro. Só que o que acontecia? Como existiam os espinhos, eles se machucavam. Um espinho fincava, às vezes, na pele do coleguinha que ele estava ali esquentando. Então, ao mesmo tempo que ele tinha o calor, ele tinha, às vezes... Ele se machucava, às vezes. E aí, uns porco-espinho mais revoltos, assim, falaram, cansei de ser machucado, não quero mais isso, esse lugar só me faz sangrar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E saíram, foram pra longe da comunidade, resolveram viver sozinhos. O que aconteceu? Morreram. Porque eles não tinham calor. Eles não tinham da onde tirar o que eles mais precisavam naquele momento, que era manter o corpo aquecido. E o que a gente aprende com isso? Que na igreja nem sempre vai ser um mar de rosas. Porque se nem casamento é um mar de rosas, que dirá a igreja? Você vê o seu irmão com um porco espinho, mas saiba que você também é um porco espinho. Você tá, exatamente. Às vezes a gente acha que só o nosso irmãozinho do lado Que faz... que tá batendo palma errada. Mas tu tá desafinando a hora do louvor, entendeu? Então, tipo assim, assuma. A gente às vezes se sente ofendido alguma coisa, mas a gente também faz isso. Não só na igreja, em qualquer lugar. Então, por mais que às vezes a vida dentro da igreja não seja da maneira romântica que a gente espera, não tem vida fora da igreja. Eu acho que a vida romântica dentro da igreja, ela é, na verdade, uma coisa inexistente, muito utópica. Porque... Ó, só um... Fala. Foi Tiago e João mesmo, que estavam brigando pra sentar um do ladinho do Eu outro vi no de Senhor Jesus. Google. Obrigada, Gabi. Valeu, senhora Gabi. A garota pesquisa. De nada, Garota passa. Google. Sim, meninas. A gente tá no mundo imediatista, literalmente. E eu acredito que isso não é muito atual. Acho que todas as pessoas. Acho que não teve uma pessoa no mundo que não quisesse uma solução rápida. É questão da cultura, que agora tem internet. E eu acho que isso traz também pra dentro da igreja. Porque você chega e você acha que Jesus ou Deus é tipo um e-book com os 10 passos pra você sair da vida que você tem hoje e ser um milionário. E aí você ignora as outras pessoas. Todo mundo tem problema. Tem uma coisa que o pastor fala que eu acho que é muito legal. Você ora pra Deus e pede um carro. E aí ele te dá um carro. E você não vai dar uma carona, você não vai usar teu carro pra nada. Pra que ele quis que o bonitão lá quisesse um ar-condicionado, uma direção hidráulica, freio ABS, os 4 vidros elétricos e tudo que um carro bom pode ter? Só você. Não tem Não continuidade. compartilhar da bênção. Exatamente. Então, quando eu penso nisso, isso me deixa menos egocêntrico e egoísta. Porque, se for ver, isso ajuda a gente demonstrar amor ao próximo. Pode Sim. ser que sim. Porque é diferente do mundo. Porque o mundo é só você, 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 você. E quando você tá na igreja, quando você quer viver isso, não é só você. Você lembra que você tem o irmão do lado e que às vezes precisa de uma carona, de um abraço, de uma oração. Tiago fala Tudo isso, isso. né? Tiago fala que é muito fácil você saber que uma pessoa tá precisando de comida e você orar e falar que Deus te abençoe e proveja na sua vida. E mandar a pessoa embora pra casa dela. Que não é assim. Que você tem que falar, não, Deus te abençoe, nananana, mas É verdade. oferte Nossa, na esse vida teste da é legal. pessoa, Sim, né? esse teste. Dê uma roupa, dê uma comida. E isso é muito o papel da igreja.
O papel na igreja é o lugar onde a gente aprende, antes de praticar isso no mundo, a tratar o outro como superior a você mesmo. É o lugar, vamos pensar assim, é uma escola. Na igreja é onde você começa a praticar e a entender aquilo que a Bíblia fala sobre tratar o seu irmão, suportar o seu irmão, amar o seu irmão, para que você também consiga praticar isso no mundo, lá fora. Falando no mundo, depois vou voltar numa questão, mas só falando no mundo. O próprio mundo corporativo, no geral, ele tem buscado essa questão. E tem um outro mandamento que fala assim, se você olha para o oceano, você não tem solução, você vai arrumar uma solução para o oceano, você não vai conseguir aplicar a solução. Mas se você aproxima e olha para uma gota, se aplica para essa gota, você consegue atingir o mar inteiro. Então, é basicamente isso. Profundo. Mas Tô muito chocada. Não, muito... Gente... Denis hoje tá incontrolável. Meu Deus do céu. Pastor, volta aqui pra você ver isso aqui. Mas às vezes a gente pensa assim, meu negócio é fazer missões lá na África, eu não posso, então acabou. Não é um negócio Então, longe. É a necessidade aqui do seu lado. A Gabi, ela tem problemas psicológicos às vezes. Eu tenho que ajudar ela nisso. Aqui, a Gabi é do meu lado. E eu tenho que ajudar o Denis, né, gente? Fala sério. Eu não tenho que... É justo. Eu preciso de ajuda. Ajudando o outro. A Bíblia tem passagens que falam isso, de você contar da sua fraqueza pro outro, de você ajudar o outro, de você pedir oração pro outro. Porque é aquilo que o Denis falou naquela frase maravilhosa no começo, né? Que a gente vai mais longe se a gente for junto, mesmo que a gente não vá tão rápido, né? E uma coisa muito legal é que a Bíblia fala várias vezes que Jesus vem buscar a sua noiva. Ele não fala que Jesus vem buscar as pessoas ou uma pessoa. Exatamente. Ele fala a noiva, o corpo. E isso é muito importante. Muito, muito importante. Porque, gente, na boa, ser crente lá na frente da sua televisão assistindo Rede Super facinho. Uma beleza. Tranquilão, entendeu? Difícil é você amar e ser amado pelas pessoas. Né? E aí volta naquilo que a gente sempre fala. Esforço. É a gente aprender a lidar com as pessoas, saber que as pessoas são diferentes da gente. Muito. No nosso grupo, por exemplo, vamos pensar em comida. Um exemplo fácil, rápido. Amo. A Gabi não gosta de carne de porco. Não gosto. Eu não gosto de molho vermelho. O outro não faz. Daqui que a gente Sabrina faz? não gosta de rapadura. A Sabrina não Rapadura. gosta de rapadura. No rolê não rapadura. pode. Entendeu? Então, a gente faz o quê? A gente encontra pontos de convergência. Ai, gente, tô falando bonito. A gente encontra pontos de convergência, encontra pontos em comum pra gente continuar. Mas a Gabi tem que gostar do que eu gosto só porque eu gosto? Não, a Gabi vai continuar sendo a Gabi, gostando das coisas que a Gabi gosta. Mas a gente vai aprendendo a conviver. Até porque, amigos, lá no céu vai morar todo mundo junto. Se você é da igreja A, B, C, D ou E, não importa, tá, meus amores? Lá no céu não tudo vai tá, Não vai, só. Vai não. ser tipo bairro. Aqui é o bairro da Nazarena, aqui é o bairro X. Não, vai Exatamente. ser um rolê bem. Então, se a gente não aprender a conviver com os nossos irmãos aqui na Terra... Se você não tenta passar na mesma calçada... A Aninha fala um negócio. Vai, Deixa Gabi, eu ver se eu lembro. solta esse conhecimento A aí. minha mãe tem Essa sido é pra citada nesse Pode Crer. Gente, é que a Aninha... A gente vai trazer minha mãe que eu Ela moro. manda devocional pra mim todo dia, galera. Vocês têm noção? É uma pessoa que não desiste. A minha mãe é uma pessoa que Aninha. não... Gente, a minha mãe... Se você não é crente, vamos pegar o Manda nos telefone aqui. directs, você que já viu que a minha mãe não desiste. Você que já foi Aninha. persuadido pela minha mãe. Já Manda no virou direct crente. a tua Aninha é experiência. maravilhosa, gente. Nossa, Que ela eu falou, amo a Gabi? Aninha. Mas ela... Ai, agora eu vou ficar nervosa. Não, mas tipo assim, ó. Gente, vamos ver se vocês me entendem. Mas ela falou que... Por que Deus trata com a gente coisas aqui? Pra que não sejam tratados na porta. Por que ele te ensina a amar aqui? Pra amar o teu irmão aqui na terra. Pra não chegar lá na porta e você falar assim, eu não tô afim de amar. Ele fala assim, amigo, então... Acho que não tem como você entrar. Então, tipo assim, tudo isso tem que ser feito aqui. A gente tem que se envolver aqui pra que lá... futuramente, lá no céu, dê tudo certo. Pra gente não ser tratado lá na porta. Porque aí é pesado. Aí não tem outra chance, né? Lá na porta... Vai ou racha, vai gente. ou racha. Então, é isso. Aninha, eu te amo. Daí eu falei no direct, mas deixa aí nos comentários. Você que já foi persuadido pela Aninha em algum momento. Agora é o seguinte. A Gabi, o que você não gosta de comer? Carne de porco. E você não gosta? De molho vermelho, exceto o macarrão do Paulinho. Gosto pra caramba. Nossa, eu não gosto, eu amo. Beleza. Eu gosto dos dois.
E se a gente fosse num lugar agora, pagasse caro e só tivesse molho de porco, carne de porco ao molho vermelho? O que vocês Deus fariam? me livre com molho de porco. Eu não iria nesse lugar, né? Por causa que... Não, a gente tá Pela minha amizade. Pela sua amizade, Denis, eu ia lá A e gente, pedir um copo a gente d'água. ia ser sincero, colega. Pela amizade, a gente tem que ser E aí Acho sincero. ia justo. ser flexível também com a gente. Não pode ser um lugar que tenha mais uma opção de comida. Não pode. Acabou. No mundo inteiro. Qual que é o Nossa, objetivo Denis. desse Eu não questionamento? tô entendendo. Você ia ser flexível com a gente ou a gente ia ser flexível com você? O que é? Você tá querendo mostrar preferência? O que é? Não, era só pra ver o que os irmãos... Só pra irritar. Só pra irritar mesmo, só pra causar um A pouquinho gente ia aqui. pedir uma aguinha sem gelo, que a Isa falou que faz mal pra cordas vocais. Isso mesmo. Beleza. Uma coisa que se fala muito, eu até comentei isso antes, mas o que é fazer a igreja acontecer? É fazer missões, é fazer louvor. Não é só isso. Tem muita coisa que você pode fazer na igreja. Pai do céu. Nossa, filho, você passou a vassoura aqui no chão, você já tá fazendo alguma coisa. Já. E é Já muito tá ajudando. importante ter em mente que quando a gente faz alguma coisa na igreja, você não tá fazendo pro pastor. Você não tá fazendo pro seu líder, você tá fazendo pra Jesus. Isso é verdade. Porque aqui é a casa de Deus, aqui e as outras igrejas que existem no mundo, né? É a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita, onde Deus usa, onde Deus acolhe as pessoas. Então a gente tem que fazer com muito amor e com muita responsabilidade as coisas que a gente faz na igreja. O seu pastor também, ele tem os talentos dele. O pastor daqui da igreja, por exemplo. A gente nunca colocou ele no louvor. Por quê? Por motivos óbvios. Justo, ele não canta, ele não toca. Mas ele prega. Cada um é igual a Gabi falou no começo, né? Um corpo. Imagina um corpo que fosse feito só de orelha. Ia ser bizarro, Ia ser entendeu? muito feio. Um rosto Ia que só só tem escutar. orelha. Bizarro. Então, tipo, No nosso caso, só tem barriga. Filho, a minha tá tanquinho aqui, rapaz. entendeu? É bizarro. Então, o corpo, ele tem o quê? Tem alguma passagem na Bíblia também. Gente, eu sei várias passagens na Bíblia, não sei endereço de nenhuma. Eu também. O que importa é entender. Mas O que importa tem é uma saber. passagem na Bíblia que fala que eu ver no são Google. vários membros, entendeu? Tem Exato. o olho, tem a boca, tem o nariz. Não é, filho? Não. Não sei, colega. Então, por quê? Porque cada um tem a sua função. Enquanto a gente tá aqui gravando o podcast, teve o tio Gui que ajudou a gente a Com o arrumar som. o som. E teve a gente que veio Teve- gravar um podcast. Teve o Thiago que ajudou na introdução. Justo. Thiago Mafra ajudou. o Beijo, brother. Teve a Thiago, nossa- saudades. em Corinthians. Não, deixa eu ver. Teve o Gui, que ajudou a gente no dia da reunião. Teve o Gui. Então, assim, tem uma série de coisas que você pode fazer. Enquanto a gente tá aqui, tem uma luz que tá acesa. Por quê? Porque o tesoureiro pagou a conta de luz. Tem uma porta que tem um cadeado. Por quê? Porque alguém mandou colocar o cadeado. Então, são várias coisas, várias coisinhas pequenininhas. Então, se encontra, sabe? Vê o que você gosta de fazer. Você gosta do quê? Você gosta de escrever poemas? Cara, vamos colocar um momento de poemas nesse podcast, entendeu? Às vezes você encontra alguém que gosta de ler poemas. Então, Fala de Jesus através dos teus poemas. Justo. Vá, monta um blog, né? Conversa com a gente. Se você gosta de cozinhar, vem participar com a gente. aqui você não vai sair Você- mais da igreja. Você gosta de dançar? Tem o grupo de jovem, de dança. Você quer cuidar de criança? Tem o Nas grupo. artes. Você gosta de idoso? Quer conversar com idoso? Monta um grupo de terceira idade. Mete a cara e vai. Não fica com medinho, entendeu? Faz o que você precisa fazer na igreja. O que você se realiza fazendo. O que Deus usa a sua vida pra fazer. E o que vai abençoar outras pessoas. Gente, Olha só que olha, interessante. Coríntios. Deixa eu ver qual Foi Coríntios falado que no No nosso acampamento. acampamento de carnaval de 2016? 17. 17. 2017. é. 1 Coríntios 12. Versículo... Ih, tem vários aí. Tá mais pra baixo lá não. Então. Verso 14. Desculpa aí o delay. Não, eu vou ter que cortar meia hora aqui. Ah, que exagero. O corpo não é... Isso aqui tá na Bíblia, tá, amores? O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço a esse corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição?
Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E aí ele continua falando aqui sobre isso, né? Então mostra que as diferenças, elas são boas. Tudo bem você ser ele não e a outra ser ele sim. Vamos seguir cuidando uns dos outros, amando uns aos outros. Quando você olha pro alvo e não olha pra outros. pessoa, você vai pro alvo. Tudo bom. Silêncio. Ok. Tá bom, Vamos tá bom. seguir então. Amém, né? Mas vocês entenderam o que eu falei? É sobre respeitar as diferenças, aproveitar ao máximo as diferenças dentro da igreja. Pra você entendeu? aprender. Pra Até- você é porque aprender e cada pra um ser tem a útil, sua né? importância. Imagina se a igreja inteira só prega. Não vai ter louvor. As crianças vão virar um fuzuê na hora do Não, culto. haja martelo. Gente, eu queria pedir desculpa. Desculpa por isso. Ouvintes. Desculpa. Eu tô Garoto, o Cara. que você almoçou? palhacitos. Possível. Desculpa, Oh amigos. my God. A Duda, gente, a Duda do Júnior falou assim que é pra gente ensinar umas piadas Quantos decentes. anos a Duda pro... tem? Mas ela tá bem madura. Ela mandou a gente te ensinar umas Gente, piadas a Duda decentes. tá muito adulta. A Vocês Duda não têm noção. tem quando 12 no anos. Quantos anos que ela tem? Não, a Duda não tem 12, A não. Duda acho que tem 8 anos. Ela 7, pediu 8. pra ensinar umas piadas boas pra mim. Gente, ela tá uma moça. Duda, estou aqui para receber as piadas, caso você Ela tenha tá alguma pra uma recomendar. Tutorial. Um tutorial, quem quiser também. Então, beleza. Se você tá aí, não sabe o que fazer, ou sabe o que fazer e tá com preguiça de fazer, eu acho que esse é o momento. Se você não sabe, pega um papel, anota, escreve sobre você, escreve seus maiores defeitos, suas maiores qualidades. E o que você tem pra aprender também. Eu acho que ajuda você a caminhar melhor. Eu vou contar um negócio. Eu acho que já tá muito longo esse podcast já. Pode contar. Eu vou Começa contar assim, uma eu vou coisa pra contar vocês. Isso, de novo. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tinha muita preguiça de fazer as coisas na igreja. Eu fui muitíssimo resistente em assumir várias coisas que eu sabia que Deus queria de mim na igreja. Isso me levou a quê? A sofrer só. Porque eu fiquei brigando com Deus, falando que eu não queria fazer. E o pior, gente, não foi só uma vez que eu fiz isso, tá, amores? Eu não contente, fiz isso mais de uma vez, de ficar fugindo de coisas que eu sabia que Deus queria de mim na igreja, servindo. E, gente, põe na cabeça, igreja é servir ao outro. É você fazer o seu melhor para o outro. E eu tinha muita preguiça, muito receio, sabe? Porque dá trabalho. A igreja ela é um negócio que dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Então eu tinha uma preguiça, assim, profunda. Aí eu fiquei falando pra Deus que eu não ia fazer, não sei o que. Só que adiantou, não adiantou. Só sofri, posterguei aquilo que Deus queria de mim. Sofri não porque Deus me puniu, não é isso. Mas eu sofri porque eu sabia que eu deveria estar fazendo as coisas que eu deveria estar fazendo, mas eu não ficava fugindo, tipo Jonas, indo pro fundo do navio. Mas Deus não me puniu não, gente, pelo amor de Deus. Mas não adiantou nada, sabe? Eu só fiz demorar mais para as coisas acontecerem. Então não faça isso. Não faça como Jonas, como eu. Se você tem um dom, se você tem algo que você sabe... Gente, a gente precisa de boas pessoas para administrar a igreja. Boas pessoas para cuidar da organização da igreja. Não é só louvor e jovens e infantil. Tem uma imensidão de coisas. Visita, intercessão... mulheres, tem uma infinidade, casais, muitas coisas que você pode fazer. Mas não fica aí enterrando teu dom, não. Põe ele pra ser útil dentro da igreja, põe tuas forças pra serem úteis dentro da igreja, porque se tem uma coisa que eu aprendi quando eu resolvi obedecer, é que Deus cuida das nossas coisas enquanto a gente cuida das coisas dele. Profundo. E é muito verdade. Fechou? Fechou. Então, beleza, Falando em galera. igreja, por favor, sábado, é nóis, 8 horas, aqui na Church. Vamos Vem com a falar gente, faz sobre sucesso. envolver você na igreja. Envolva-se. De onde veio a igreja? Por que a igreja? Pra onde vai a igreja? Qual que é a importância desse rolê na minha vida? Vem discutir com a gente. Se você tem uma opinião contrária, vem, explica aqui pra gente. Vamos conversar, vamos discutir. Vamos crescer juntos. E até o culto, você tem aí muitas horas para poder procurar a JNI no Instagram e a JNI no Facebook. @JNI Jardins. E se você quer participar do Pode Crer,
você pode mandar um e-mail para podecrer@gmail.com. É Podcre, PODCRE. Manda sua perguntinha pra gente. Comenta aí, se você tá ouvindo pelo YouTube, deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, manda pros seus amigos, põe nos grupos da família, tudo. Sabe aquele grupo que Manda todo dia pra você tia. recebe? Tia é ótima pra repassar Tia é a mensagem. maravilhosa. Sabe É verdade. aquele grupo? Desconta na tia. Aquele grupo que todo dia te manda bom dia? Manda Então, podcast. hoje é seu dia. Vai lá, Faz manda o link isso. do podcast, que ainda vai abençoar a família Manda inteira. 35 vezes. E, cara, dê uma oportunidade pra igreja, gente. Se envolva. Vem Se com a envolva. gente, que Abra o vocês- seu coração. Valeu e falou. Tchau, beijos. Beijos! Beijos!